Então, boa noite a todos. Mais uma vez, bem-vindos à escola Nova Acrópole. Como falou a Laura, eu sou instrutor de Nova Acrópole já faz um tempinho, não vou falar em datas para não ficar uma coisa muito... e também sou instrutor faixa preta de Nei Kун. Nei Kун é um estilo que foi desenvolvido, dá para dizer que dentro da Nova Acrópole. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso também para dar o contexto. E também porque o tema da palestra e toda... um pouco das reflexões que eu trago hoje aqui para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. E não só reflexões, que como também eu sou instrutor de artes marciais, e as artes marciais elas são bem práticas, então hoje não vai ser só sentar e ficar ouvindo, nós vamos fazer algumas coisinhas também. Então, eu não contei isso para ninguém, para não ficar aquela coisa assim, então não vou, mas enfim, também a gente vai praticar um pouquinho de como lidar com o medo e a violência. Isso não pode ser só teórico. E o fruto desse trabalho também é por conta da experiência que tenho já nas artes marciais. E aí sim eu gosto de falar as datas, já faz 20 anos já praticando Nei Kун, então tem bastante coisa que dá para compartilhar. Antes de começar a falar do tema em si, e aí também fazendo um pouco de propaganda da coisa toda, a ideia também é apresentar para vocês e explicar, talvez tenha ficado um pouco pequeno, não, acho que dá para vocês lerem. E explicar um pouquinho da onde vem o Nei Kун e da onde vem esse trabalho com as artes marciais dentro de Nova Acrópole. Então, Nova Acrópole, como escola de filosofia, ela tem algumas subestruturas, podemos chamar assim para ficar fácil de definir, que a gente chama de institutos, que são, imagine o seguinte, Nova Acrópole é como uma escola de filosofia, como não é uma escola de filosofia, e tem algumas áreas especializadas dentro da filosofia, do estudo da filosofia. E aí, para isso, em Nova Acrópole, a gente tem os institutos. No caso das artes marciais, é o Instituto Bodhidharma de Artes Marciais Filosóficas. Tem outros, medicina, direito, artes, mas eu não vou falar deles, que aí o pessoal desse instituto faz as palestras deles. A minha eu vou falar do Bodhidharma. E o Instituto Bodhidharma ele foi fundado com o propósito de resgatar o verdadeiro espírito das artes marciais. Isso foi lá em torno dos anos 70, mais ou menos. Foi quando começou uma difusão grande das artes marciais no Ocidente. Para o oriental, uma coisa comum, a arte marcial. No Ocidente, isso foi vindo aos poucos, e foi mais ou menos nessa época que teve um grande avanço disso. Só que ao mesmo tempo em que você tem algo que vai se espalhando com muita facilidade, você tem a chance de que isso vá se deturpando um pouquinho, ou que a ideia central do que é isso vá se dissipando. O que é normal, porque nesse processo de se espalhar também as coisas vão, às vezes, perdendo um pouco o foco e a origem. E o Instituto Bodhidharma, ele vem para tentar suprir essa necessidade de entender as artes marciais não só como técnica de combate, ou técnica de luta, ou uma técnica marcial, ou de defesa pessoal, ou seja lá o que for, mas como um caminho de desenvolvimento humano, que permite que eu, como ser humano, eu possa me conhecer, entender como eu sou constituído, o tipo de coisas que me fazem feliz ou não, o tipo de coisas que têm valor para mim ou não. E aí, através desse caminho das artes marciais, eu consegui me desenvolvendo no que seria um caminho adequado para um ser humano, certo? Então essa é a proposta do Instituto Bodhidharma como Instituto de Artes Marciais Filosóficas. E até nas palavras do fundador de Nova Acrópole, o professor Jorge Ângelo Livraga, quando foi apresentado para ele esse nome, Instituto Bodhidharma de Artes Marciais Filosóficas, disse que mas é meio redundante falar arte marcial filosófica, porque no fim das contas toda a arte marcial ela é filosófica. Mas como a gente vive num mundo que distorce e perde um pouco a noção do que é o verdadeiro sentido das coisas, não, tá bem, deixa assim, que é para deixar bem claro do que a gente está falando. E isso, por que eu estou falando isso? Porque qualquer estilo de arte marcial que tenha essa proposta de desenvolvimento humano, de fazer com que as pessoas aprendam a lidar com medo, com a violência, com as suas inseguranças, com a ansiedade, com toda essa bagunça que acaba complicando a nossa vida diariamente, ela pode ser inserida dentro do Instituto Bodhidharma. Se é só um tipo de técnica de defesa pessoal que não tem essa filosofia. Aí não é a nossa proposta. Mas qualquer outro estilo que atenda esse critério, esse princípio, está dentro. Só que aí o que acontece? Dentro do Instituto Bodhidharma... antes disso ainda. O nome Bodhidharma, ele é uma homenagem ao que seria o
o grande marco da história das artes marciais. Quando a gente fala em arte marcial, e você vai estudando a história, a origem das artes marciais, a gente vai encontrando alguns, daria para chamar de mitos, barra lendas, barra histórias de criação, e todos eles acabam culminando mais ou menos no mesmo lugar, no mesmo personagem, que é esse que chama Bodhidharma. Se vocês vão estudar um pouco o budismo, vão ver que ele foi o 28º patriarca do budismo. E ele é o representante, ou teria sido quem deu origem a todas as artes marciais. Já deve ter ouvido falar no templo de Shaolin e todas essas lendas e tudo mais. Ele é a personagem que teria dado início a todo esse desenvolvimento das artes marciais. Com toda essa parte filosófica, mas também a parte prática da coisa de... Sim, tem soco, chute, projeção, queda, rolamento, chaves e por aí vai, tá bem? E aí, bom, ele é conhecido com diferentes nomes em diferentes lugares, né? Então, Bodhidharma na China, Tamo no Japão e Daruma também. São nomes que a gente vai encontrar. E, inclusive, se vocês conhecem um pouquinho de mitologia ou cultura japonesa, já deve ter visto uns bonequinhos Daruma e tal, que você faz um pedido, em referência a esse personagem, a Bodhidharma. Dentro do Instituto Bodhidharma, como bons filósofos, a gente gosta de fazer coisas e criar coisas também, faz parte, se desenvolveu um estilo de arte marcial. Tá? Então, a nível mundial, hoje a gente tem vários estilos. A gente tem pessoal que pratica Tai Chi, tem Karatê, tem Taekwondo, tem o Nei Kун, tem Iaido, tem... entre outros estilos que são praticados. Em diferentes lugares, dependendo dos países, aí a coisa se desenvolveu mais para um lado ou para o outro. No entanto, lá na década de 70 começou o trabalho, mais ou menos junto quando foi fundado o Instituto Bodhidharma, e depois oficialmente o primeiro treino, que a gente considera como a fundação do Nei Kún, foi em 1986, 7, se eu não estou enganado. O professor Michel Echenique Sassa, ele desenvolveu o Nei Kún. O professor Michel ele era faixa preta de vários outros estilos de artes marciais e estava nessa primeira turma de instrutores que já faziam parte de Nova Acrópole, que eram praticantes de outros estilos de arte marcial e que sentiram a necessidade de ter algo diferente do que eles tinham na época e do que a gente tem hoje também. As coisas muito voltadas para o esporte, para a técnica marcial em si, sem essa filosofia. E aí, desenvolvendo um pouquinho as coisas e agregando muito da experiência dele, ele desenvolveu o Nei Kún. O Nei Kún ele é uma arte marcial que ele está fundamentado, em termos de estrutura, para que vocês possam entender, nesse carinha aqui, ó, o I Ching, o Livro das Mutações. Tá? É um livro de sabedoria chinesa, taoísta, que ele tem 64 hexagramas. Tá? E a versão que eu estou dando aqui é bem resumida, só para vocês entenderem o contexto da coisa. Cada um desses hexagramas é como se fosse um princípio, uma lei da natureza, ou uma forma de encarar e entender as coisas. E para cada um desses hexagramas tem lá um sistema de técnicas desenvolvidas. Por exemplo, a gente tem o hexagrama Sun, a suavidade, que a ideia é de você não fazer força, de trabalhar com articulação, de entender de onde vem o movimento, aquela história clássica das artes marciais de usar a energia do oponente contra ele mesmo e tudo mais. Em termos práticos, as técnicas, ele é muito semelhante com o que a gente vê no Aikido, para vocês terem uma referência. O Aikido é um pouco mais conhecido, e se vocês querem saber termos técnicos como que é isso no Nei Kún, é muito semelhante com o que a gente vê no Aikido. Tem o hexagrama Kan, o abismal. São técnicas de projeção. Tecnicamente falando, é bem parecido e praticamente a mesma coisa que vocês vão ver no judô. E assim vai. Então tem hexagrama que é para as formas, para os katas, tem hexagramas de defesa pessoal, tem hexagrama de combate, e aí a gente vai desenvolvendo uma arte marcial bem completa, que tem de tudo. Soco, chute, projeção, forma, combate, rolamento, exercício de meditação, concentração, de respiração, tudo isso. Sempre um hexagrama que vai dar uma ideia ou um princípio que quer ser entendido, e aí um conjunto de técnicas para a gente ir treinando e tentando aplicar esse princípio. Certo? Por que eu estou falando isso? Porque tudo que eu vou falar agora para vocês
sobre o medo, a violência e tudo mais, vem dessa experiência principalmente com o Nei Kung. Não só com o Nei Kung, com alguns outros estilos de arte marcial, mas principalmente com o Nei Kung. E é importante que vocês entendam de onde é que eu estou tirando isso também, né? E como instrutor também eu quero fazer propaganda do que eu faço aqui, então não custava nada acrescentar isso na palestra. Então, sobre o medo. Bom, primeiro a gente precisa entender, mais ou menos, ou pelo menos ter uma ideia, do que é o medo. Porque hoje, como a gente vive num mundo e numa sociedade que ela é muito... vou tentar não ser grosseiro, muito afeita ao conforto, a estar tudo muito no seu lugar, direitinho. A gente tem muito receio do conflito e de qualquer coisa que põe a gente numa situação desconfortável. A gente tem medo do medo. Vocês repararam que mais ou menos assim funciona? Só que o medo ele não é um problema em si. O medo ele é simplesmente uma ferramenta da vida e da natureza que serve para que a gente identifique situações potencialmente perigosas. E que eu pare diante dessas situações, reflita no que eu tenho que fazer e faça alguma coisa com relação a isso. A função do medo é a mesma da sirene das luzes do carro de bombeiro. É igualzinho. Ele te alerta de que está vindo alguma coisa, que você tem que parar, prestar atenção, diminuir a velocidade, olhar, ver de onde é que está vindo o perigo, e aí você faz qualquer coisa. Não é assim? A gente está no segunda circular, vindo para cá, para a escola, aí vem a sirene lá atrás, você já olha no retrovisor, opa, vem a ambulância, já chega o carrinho para um lado, ela passa e você continua o teu caminho, não é isso? Ninguém fica desesperado. Tá bom, acabou de tirar a carteira de motorista, vem a ambulância, é uma tortura, mas tirando nessa situação, você não fica ali desesperado, travado e abandona o carro e sai correndo porque veio a sirene da ambulância. Com medo é a mesma coisa. Então, ele está ali para ajudar a gente. Ele vai fazer com que eu pare. Isso fisiologicamente funciona assim também. Na hora que você toma um susto ou que você sente medo diante de uma situação, é disparado uma série de ferramentas do nosso corpo, libera um monte de hormônio, tudo que é do lado, para preparar o teu corpo para agir. E essa é uma chave importante dessa questão. O medo prepara você para agir e não para ficar parado e travado na situação. Isso é um ponto importante. O medo, ele tem, isso que eu falei até agora, ele tem relação comigo mesmo, sou eu tendo medo e tendo que fazer qualquer coisa. Mas a gente não vive sozinho nem isolado dentro de um buraco, numa caverna ou dentro de casa sem sair. A não ser na época do Covid, mas já passou. Então, para já a gente tem que viver em sociedade. E aí, da mesma forma que o medo ele me afeta individualmente, ele também pode afetar a gente em termos coletivos. Isso é um problema. Por quê? Eu vou inclusive ler o que está ali para ficar bem claro. O medo coletivo ele não é a soma de medos individuais, mas é a esperança de que o perigo ou desgraça aconteça com o outro. É forte esse negócio, né? É interessante porque isso na realidade está ligado com um componente de egoísmo. E por que isso é importante a gente entender? Porque é justamente a chave para eu entender que eu tenho que fazer o contrário. Não me colocar em risco ou querer ser o herói e defender o outro, mas simplesmente controlar esse impulso de querer que a coisa ruim aconteça com o outro. E aí sim fazer o que é da minha competência ou o que eu tenho que fazer para passar pela situação. Entende? Isso é muito perigoso e acontece, vocês veem desgraça e coisa acontecendo quando, por exemplo, sei lá, tem um grupo grande de pessoas e aí acontece um acidente qualquer e sai todo mundo correndo ou qualquer coisa do tipo. É super perigoso, porque as pessoas se atropelam e não precisa que caia um prédio em cima de alguém. A gente morre pisoteada por conta desse apavoro todo que dá e você nem fica cego e já passa para o elemento que está seguinte ali, que é o pânico. Certo? Lembra? O medo ele não é o problema. Ele me trava
e me prepara e me dá as chaves e as ferramentas para que eu possa ver o que está acontecendo e sair de determinada situação. Se eu, em seguida, não ajo e não faço algo para sair dessa situação, é quando começa a vir o pânico. Porque aí você se desespera, você não vê as coisas com clareza, e em vez de você correr da marquise que está caindo, você vai correr para debaixo dela. E nisso vai dar errado. O pânico, ele está mais associado àquilo que eu falei lá no início, do medo de sentir medo, do não querer confrontar o medo, do fugir do confronto com o medo, a qualquer custo, do que qualquer outra coisa. E aí é um problema. Porque vai gerar situações de risco não só para mim, mas para quem está e o que está ao meu redor. E aí sim a coisa vai ficar mais, vai escalar para uma situação pior. E aí com relação ao medo, a gente tem algo que é interessante também, e que no fim das contas faz sentido e ao mesmo tempo não, né? Porque qual seria o maior medo que a gente tem? Se vocês parassem para pensar, eu perguntasse a vocês, qual é o maior medo que você tem? Já se fizeram essa pergunta alguma vez? Ou já pararam para refletir um pouquinho sobre isso? Para responder essa pergunta é fácil. Qual é a única coisa que a gente tem certeza nessa vida? A única. Vamos morrer. E qual é a coisa que mais apavora a gente? E aí pergunto eu para vocês. Imagina o seguinte, temos aqui a Débora, que é professora de matemática. Imagina, só imagina, que não é bem assim, que você tem uma pessoa que tem um trauma de matriz de determinante, ou de logaritmos. Ou as duas coisas misturadas, que era o meu trauma no segundo grau. Qual é o jeito que você tem de superar esse medo? Você tem que ir na tua professora e pedir para ela, professora, me dá a lista de 150 exercícios de matriz determinante com logaritmo. E ela vai te dar. E aí você vai sentar na cadeira e vai começar a resolver, um por um. Os primeiros 10 você quer se atirar da janela. Você demora 1 mês e meio para fazer aquilo porque você não quer nem encarar aquele troço. Aí você faz os primeiros 10, depois faz 20, depois faz 30. Quando chega no 140, você já está fazendo aquilo com a mão nas costas e virado para o outro lado já. E já não tem mais medo daquilo. E aí depois vem outro medo qualquer, de sei lá, geometria analítica ou qualquer coisa do tipo. Então, mas qual é a maneira que eu tive de enfrentar e superar aquele medo? Eu tive que sistematicamente me exercitar para dominar e controlar aquele medo. Com a morte é a mesma coisa. Eu sistematicamente tenho que entrar em contato, tenho que me relacionar com o tema da morte para que eu possa diariamente ir treinando. Para quê? Para a única coisa que a gente tem certeza no final dessa vida, que é a morte. Porque olhem só como a natureza e a vida ela é inteligente, né? Ela te dá uma coisa que te apavora ao máximo. Ao mesmo tempo, é a única coisa que você tem certeza que vai acontecer. Você não sabe quando, mas é a única coisa que você tem certeza que vai acontecer. E ela te dá a chance, a cada dia, de você se preparar para essa situação. Tá vendo? A questão é, eu tenho que voluntariamente me virar para a questão e começar a resolver o problema. Assim como voluntariamente você vai na professora de matemática e pede as 150 questões. Às vezes a professora ela é muito inteligente e perspicaz e vê, esse ali está com dificuldade, já te dá a lista logo de cara. E a vida é a mesma coisa. Esse aí precisa treinar mais. Então tá, então morre o cachorro. Periquito, eu estou sendo light nos exemplos aqui para não ser muito chocante. Alguém que gosta. Morreu o trabalho dele, que era a coisa mais importante. Que a morte não é só porque morreu alguém ou um ser vivo, mas algo que você gostava muito também. Sei lá, eu gosto muito desse livro. E aí por um acidente qualquer caiu 1 litro de café aqui em cima e me estragou o livro. Eu vou ter que aprender a lidar com essa dor dessa perda também. E assim que vai funcionando. Mas claro, eu tenho que estar disposto a ver as coisas dessa maneira. E eu tenho que estar atento e ligado para que eu possa viver as coisas dessa forma.
E o praticante de arte marcial, e aí já puxando a brasa para o meu lado, ele está o tempo todo em contato com isso. E o tempo todo ele está experimentando situações em que ele está em contato com essa presença da morte, do risco e tudo mais. Hoje em dia a gente treina de um jeito muito mais tranquilo e tal, mas você pega um samurai lá no Japão feudal e tudo mais, era um contato muito mais direto, um guerreiro espartano, um Silks na América, sei lá, um Sikh na Índia, todos eles estavam num contato direto. Inclusive as sociedades tinham um contato mais natural com a morte, que de novo, hoje em dia a gente quer viver até 280 anos e feliz e saudável e acha que isso é vida. Não que não se possa viver 180 anos, mas a gente só quer isso. E aí, na hora que bate a morte na porta, você se apavora e passa por essa prova sem ter muita consciência. E a questão aqui é ter consciência suficiente disso. E esse lidar com o medo tem a ver com isso. E é como um exercício. E cada coisa que eu enfrento e que eu me proponho a lidar com o medo de maneira genuína, consciente, ela soma uma gotinha d'água no copo que eu vou beber depois lá no final. E assim eu vou indo. Assim como a gotinha d'água que eu vou enchendo no copo, se eu paro de treinar, ela vai evaporar e eu tenho que começar de novo. Então por isso que é um trabalho que é diário e cotidiano, para que a gente possa ir aprendendo a lidar com esses aspectos. Certo? Isso sobre o medo. Agora, a violência. A violência. Os que têm aula comigo sabem que eu gosto de, na hora de tentar entender o conceito de alguma coisa, a gente vai na etimologia ou na origem da palavra e tudo mais, fica mais fácil um pouco de entender o conceito. Então, violência, ela vem do latim violentia. E tem alguns significados ou interpretações que a gente pode tirar desse termo, desse conceito. O primeiro deles, que a gente vai tratar de alguns, 3 na realidade. O primeiro deles é o que está relacionado com o rigor das forças da natureza. Eu não sei se vocês já pararam para olhar ou já refletiram sobre o assunto, mas a natureza e as forças da natureza são extremamente violentas. Vocês têm dúvida disso, sei lá, pergunta para o pessoal na Turquia ali agora que teve um tremor de terra e caiu tudo. Então, quando a natureza resolve se mexer, o negócio é sério, não é brincadeira. E aí, de repente, vocês vão perguntar, poxa, pois é, mas isso é ruim então. Olha, se uma criatura que de repente a gente chama de Deus criou algo que se manifesta dessa maneira, é porque tem algum motivo. Eu não sei bem como é que vocês pensam em relação a isso, mas se a gente for minimamente coerente e lógico e esperto, tem algum sentido e tem algum valor isso ser assim. E aí, de repente, se a gente para e pega um exemplo que eu gosto bastante, de queimadas na floresta. Não estou falando das intencionais, de sacanagem. Estou falando quando é um processo natural. Queimou, pegou fogo em tudo. O que acontece uma semana depois? A vida vem e floresce, e renasce, tudo de novo. E aí todas as árvores, as coisas que estavam podres, velha, morta, não sei o quê, foi tudo. E vira tudo depois combustível no sentido de que dá energia para toda essa nova vida que está vindo. Então, a violência na natureza, quando a gente fala dessas forças da natureza, ela promove que as coisas evoluam, ela limpa o que já não tem mais sentido, o que já não tem mais valor e possibilita que as coisas novas floresçam. Então ela tem uma função e é positiva. Não é mal. Limpou o que tinha que limpar e pronto, nasce novo e o ciclo da vida continua, certo? Um outro aspecto da violência, na ferocidade e brutalidade dos animais. Vão no YouTube e coloquem lá, leão caçando. Ou não coloquem, se vão ter um pesadelo e um trauma depois. Mas não é, querido, não é que nem o nosso gatinho em casa brincando com o ratinho de pelúcia dele. E mesmo o gatinho em casa, às vezes ele é violento. Quem tem gato, às vezes tem as mãos meio arranhadas, eu tenho uns arranhão aqui, hein? Porque na hora que vem a necessidade de matar do leão para se alimentar, por exemplo,
Ele não está preocupado se a gazela está confortável na posição dela, não. Ele vai morder o pescoço e vai fazer o que tem que fazer e se acabou. Faz parte da vida. Mas, de novo, temos lá os leões, ou a alcateia de lobo. Eles vão caçar, estão caçando um bando de veado, ou o bicho que for. Qual é o bicho que eles pegam? É o líder, o mais forte, o que está mais preparado? Não. É o mais novo que deu bobeira? Ou é o mais velho que já não consegue correr tanto? Ou é um que está meio doente, está com a pata machucada? Ou seja, tem uma função prática muito importante. Vai selecionando e vai tirando o que está fraco e que não vai beneficiar a espécie depois. Estou falando de um ponto de vista bem científico, mas também é prático e pragmático da vida, que a vida funciona assim. Mesmo na nossa vida, a gente tem coisas que não têm sentido e não têm valor, cedo ou tarde vem a vida e leva-se embora. O que acontece é que muitas vezes a gente não está atento para isso e só, ou nem repara que saiu, ou quando sai aquela coisa a gente fica, meu Deus, ó vida, ó céus, ó azar. E não entende o porquê daquilo. Mas se eu vivo de uma maneira consciente, ou minimamente consciente, já começa a entender, poxa, isso já não fazia mais sentido, então, tchau, melhor que abra espaço para coisas novas, certo? Isso com relação à natureza, aos animais e tudo mais, tá tudo certo. E faz parte e tá bem. O problema é quando isso chega na escala e na esfera humana. Porque daí a violência se manifesta como? Com ódio, tirania, fanatismo, racismo. E quando chega no nível humano, ou seja, não é da natureza, não é dos animais, chegou no nível humano, isso já não é mais positivo. Aí já é o contrário. É negativo. Por quê? Porque o ser humano, ele é diferente dessas outras criaturas que populam o nosso querido planeta. Não sei o resto das coisas, que a gente não conhece nada fora do planeta ainda. Mas a violência no que é humano, no humano, ela é reflexo da falta de conhecimento. Ela é reflexo da ignorância que você tem como ser humano. Certo? E aí, para que a gente possa entender um pouquinho melhor isso, e aí de novo, quem tem aula comigo sabe que eu faço esse desenho toda aula. Todos vocês já estão aí na escola há um tempinho, vocês devem conhecer esse desenho aqui, né? Os que não conhecem, venham no curso de filosofia, que os instrutores explicam muito bem. Depois, ao longo da vida de vocês como acropolitano, vocês vão ver esse desenho em todas as aulas, pelo menos que tiverem aula comigo. A gente precisa entender um pouquinho a constituição do ser humano, ou como, pelo menos do ponto de vista da filosofia, a maneira clássica, a gente entende que o ser humano está constituído, certo? Dependendo da cultura, da tradição, do sábio, do mestre que a gente vai estudar, ele pode apresentar essa chave de diferentes maneiras, tá? Esse desenho que eu estou fazendo aqui, lá quando a gente tem aula do Bhagavad Gita e tudo mais, a gente vai ver esse desenho, dessa maneira. Mas, de repente, vocês podem ver isso, e aí eu vou voltar meus slides. Cadê? Voltando, volta. Mais um. Outro ainda. Não, aqui. Mas, de repente, uma cultura na América Central, dos astecas, que tinha lá, assim como vários povos que a gente vai encontrar ao longo da história, tinha uma casa de formação de guerreiros ou um militar e tudo mais. E aí lá eles tinham o nome desse lugar era Kalmekaki e o símbolo era esse aqui, que é o símbolo do Instituto Bodhidharma, onde foi inspirado, certo? Vocês vão ver que eu tenho 4 dragões e eu tenho um quinto que é oculto. Os 4 dragões representando os 4 elementos da personalidade e um quinto que comanda todo o resto. Aí voltando aqui, só para o cameraman ter que se mexer. A gente tem 4 elementos, que assim como lá, um é o físico, um outro é o energético, um outro diz respeito às emoções e um outro à mente. E eu tenho um quinto
que os que têm aula comigo, eu sempre falo, isso aqui está dividido, mas na real é uma coisa só, que é quem deve governar e controlar todo o resto. E esse é o oculto. Tá vendo? É o mesmo símbolo, igualzinho. Esse aqui eu consigo ver e tocar, mais ou menos, vai? O físico está aqui, a energia a gente sente, né? Fiquem sem comer o dia inteiro que vocês vão morrer, ou acordem todo dia 3 horas da manhã, também vão ficar com sono, vão sentir o energético. Aí já vai vir a emoção, tô com fome, tô bravo, tô com sono, tô bravo. Comi um sorvete, pá, fica feliz. Não é assim? E a mente, que o tempo todo está tentando organizar as coisas. E tentando justificar. Não, eu vou ficar na cama até mais tarde, porque afinal de contas eu fui dormir tarde ontem. Ela justifica para os outros poderem fazer, né? E aí quando a gente fala, não, a minha alma, ou o amor que eu tenho por alguém, vocês conseguem ver, tocar? Não, né? É oculto, né? Exatamente a mesma coisa. É igual. Tá entendendo? É o mesmo símbolo colocado das duas formas. Então o ser humano, ele é constituído por essa parte, que está aqui nesse mundo, consigo tocar, é passível de ser sentida, mas que ao mesmo tempo, segundo essa tradição também, e na daqueles caras, vai chegar um determinado momento em que isso aqui já não existe mais. E aí é aquele medo que a gente tem. Lembra o principal? Por quê? A gente está apegado nisso aqui. E eu lá no fundo, na bucha, assim mesmo, lá na última, eu ainda não acredito total e completamente de que isso aqui é eterno e dura o tempo que tem que durar, mas é muito mais do que isso. E aí eu me apavoro porque vou perder isso aqui. No entanto, se eu sei que eu sou constituído por esses dois elementos e que o que é instintivo, aquelas duas partes ali das forças da natureza, da brutalidade dos animais, é instinto. Faz parte desse elemento aqui. Quando a gente fala de ser humano, é isso aqui com a orientação ou o direcionamento desse outro elemento. Que é a mesma coisa que a gente tem ali no símbolo do Instituto. São os 4 girando em torno desse 5º dragão oculto lá no meio. Ele está coordenando tudo o que está acontecendo. E se ele coordena tudo o que está acontecendo, está tudo bem e vai dar tudo certo. Isso tudo para quê? Para que a gente possa entender que o ser humano ele é constituído desses dois elementos. E isso é fundamental para a gente lidar com a violência. Por quê? Uma vez que eu sei... Tem mais um? Tem. Uma vez que eu sei que a violência é efeito da ignorância do ser humano, é o efeito dele ignorar o que essa parte superior está dizendo e agir só de acordo com os instintos, eu já começo eu já sou capaz de fazer um exercício de reflexão e de repente, peraí, ao invés de eu agir por puro instinto de preservação ou de procriação, ou seja lá do que for, deixa eu agir como um ser humano e ver o que esse outro elemento superior está me dizendo. E aí, eu começo todo um trabalho que a gente dentro do Instituto Bodhidharma, e a gente vê isso em outros lugares também, usando o mesmo tema, a gente chama de formação do caráter, que é a questão de educação do ser humano. Então, para os que estão lá no curso de filosofia também, no primeiro nível, tem uma aula inteirinha de 2 horas e tal, que é só sobre a importância da educação, que é justamente para a gente entender de que um ser humano que tem o caráter bem formado, que tem os seus instintos controlados e direcionando toda essa energia porque realmente faz sentido e tem valor, aí a gente tem, sei lá, um Leonardo da Vinci fazendo uma Mona Lisa, tem um Botticelli pintando a primavera. Eu estou dando exemplos que nem são de arte marcial, mas são de seres humanos que são educados e bem formados, com um caráter bem formado. Pensou se o Michelangelo, não vou pintar o teto da Capela Sistina que meu braço está doendo, vou tirar folga hoje. Tá entendendo? Ele tem que controlar todos esses elementos. E daí faz coisas maravilhosas. E assim funciona com a gente. A gente não precisa ser o Michelangelo e pintar o teto da Capela Sistina, mas eu posso pelo menos me acordar cedo e ir pro treino e não vai ter problema nenhum e conseguir superar isso tudo.
Então, isso faz parte do nosso desenvolvimento. E faz parte eu entender isso. Por quê? A chave para eu controlar a violência, ela vai ter 3 etapas, tá? E aqui eu coloquei como chave para controlar a violência, mas no fim das contas ela vai... Esses 3 passos aí vão me ajudar em basicamente qualquer problema que a gente tenha. Que é se colocar no centro, controlar o desejo e superar o medo. Tá vendo que eu não coloquei ali não sentir medo ou dominar o medo? Não, é superar. Ele se apresenta e você supera. Você avança e faz o que tem que ser feito. Certo? Tá entendido isso? Sim? Ok. Eu já não me lembro mais que vem de slide, mas eu acho que é a parte prática já. Aplicação prática. O que acontece? Tudo isso é muito... É bonito, a gente... Ah, que legal isso tudo e tal, mas é tudo teoria, né? E aí, a minha ideia aqui com essa parte da aplicação prática é trazer para vocês alguns elementos específicos do Nei Kung, que é a arte marcial que eu dou aula. Mas que também a gente vai encontrar esses elementos em outros lugares. Então, só que a forma que eu vou passar para vocês é como a gente treina, tá bem? Então, voltando lá, para a gente não se esquecer dos passos. Qual é que é o primeiro passo? É o se colocar no centro. O que isso quer dizer? Lembrando lá do símbolo do Instituto Bodhidharma, eu tenho os 4 dragões e o centro branquinho lá no meio. Se eu estou no centro, eu consigo ver tudo que está em qualquer um dos cantos. Se eu não estou nesse centro, se eu estou só num dos cantos, eu não consigo ver o outro lado. E aí a visão turva já não me deixa saber o que está acontecendo. Então, se colocar no centro permite que eu veja as coisas com clareza e possa tomar minhas decisões mais acertadamente. Se eu só estou olhando de um ponto de vista, eu não vou conseguir ver a magnitude do problema e não consigo agir da maneira correta. Então, por isso que o se colocar no centro é um primeiro passo. Tá bom, Cláudio? Isso é lindo e maravilhoso, mas como diabos a gente faz isso? No Nei Kung a gente tem um exercício que é muito simples, ele beira o ridículo de tão simples, mas que ele tem um efeito assim, ó, que é espetacular, tá? São 5 passos, tá bom? O primeiro deles é colocar a língua na boca. A língua no palato, atrás dos 2 dentes da frente, tá? Que é o lugar natural dela. Se a gente não tá falando, dando palestra, você fecha a boca, a língua tá ali. E aí a gente ouve que a gente diz, a boca fechada não entra mosca. E ali é justamente por isso você fecha a língua. Fora que aí, se vocês vão estudar, sei lá, medicina tradicional chinesa, e aí tem todos os meridianos e chakras e pontos de acupuntura e tudo mais, tem um que começa ali no palato, dá a volta em tudo e termina na ponta da língua. E quando você fecha isso, é que nem acender um interruptor da luz. Circula a energia do jeito certo e você está lá com o circuito fechado e circulando como tem que circular a energia. É um dos principais canais de circulação de energia do corpo. Só que se eu não estou com a língua lá, o interruptor está aberto e aí a energia não circula direito. Não quer dizer que vocês vão cair desmaiado e morto no chão, porque o corpo dá os pulos dele. Mas, estando ali de maneira consciente, isso que é o importante, já vai fazer diferença. Tá bem? Então, ponta da língua no céu da boca. Depois, prestar atenção na respiração. Graças a Deus, a Mãe Natureza deu pra gente algumas funções que são automáticas. Porque senão, olha, a quantidade de gente aqui ia cair duro no meio da rua e morrer porque esqueceu de respirar, ia ser assim, ó, uma loucura. Tá? E eu não me excluo da equação, porque de vez em quando também me esqueço. Então, no entanto, se eu faço o exercício de respirar conscientemente, o ganho que eu tenho é muito maior do que só funcionar automaticamente. Certo? A questão aqui, assim como botar a ponta da língua no céu da boca, é de colocar a consciência no ato. Aí aquilo vai ter um valor maior. Então, ponta da língua no céu da boca, prestar atenção na respiração.
Aí pergunto eu para vocês. Vocês já viram a foto, às vezes ninguém vai muito atrás, que não é a coisa mais bonita do mundo, né? Mas pelo menos um esquema de como é um pulmão. Ele é maior em cima ou embaixo? Embaixo. E, inclusive, a gente tem aqui as costelas que a gente chama de flutuante para expandir o tórax para que ele possa encher mais. Certo? E aí a gente tem um negócio no Neikun, que é o que a gente chama de respiração baixa, que é o ter a respiração abdominal, que já foi comprovado cientificamente, para os que gostam da parte científica, que você absorve muito mais oxigênio respirando assim do que respirando alto. Como é que é isso? Expande a barriga, abre a costela, e aí sim enche o peito. Depois o processo contrário. O peito encolhe, fecha a costela, encolhe a barriga. Diafragma trabalhando, tudo encheu e você aproveitou muito melhor a tua respiração. Então, língua no céu da boca, respiração baixa, sentindo a respiração. Depois, um outro elemento, que mais uma vez, graças a Deus, a Mãe Natureza foi muito simpática e fez ser automático. O coração batendo. Ele está lá batendo. Vocês já pararam para pensar na importância que tem esse órgão que no momento que concebeu a vida em você, tá bom, não exatamente nesse momento, que demora um pouquinho para ele formar, mas logo em seguida já está ali o coração e quando ele começa a bater, ele não para mais até o final. E ele é tão importante que a gente tem, por exemplo, tem morte cerebral e o corpo continua funcionando, o coração continua batendo, mas se o coração para de bater, acabou todo o resto. Não tem morte coronária e aí o cérebro continua. Não sei ficção científica, pelo menos eu não conheço nenhuma até agora. Enfim. Estão entendendo? E ao mesmo tempo que esse cara é tão importante, a gente presta quase nenhuma atenção nele. Ou quantas vezes por dia vocês param para sentir o coração batendo? Não estou falando para ser aquela coisa meio hipocondríaca, assim, meu Deus, e agora está batendo, não. Mas de botar a consciência na batida do coração e de repente sentir o teu coração batendo. Esse é o terceiro passo. Língua no céu da boca, respiração baixa, batimento cardíaco. Sentir o coração batendo. Depois, eu tenho que sentir minha planta do pé no chão. A planta dos pés no chão. Antes de eu falar disso, alguém estava sentindo? Tá vendo? É outra coisa, que está o tempo todo no chão. A não ser que você esteja deitado. Ela está o tempo todo no chão. E quantas vezes por dia a gente para prestar atenção nisso? Qual que é a importância disso? Isso me coloca no momento presente. A gente tem a tendência, e a mente tem a tendência a ficar o tempo todo fugindo. Você está ouvindo a palestra e está pensando, puta, amanhã eu tenho que ir no supermercado. Ou, eu tenho que pagar conta de luz. Saindo daqui eu tenho que ligar para fulano. Ela está o tempo todo assim. E quando você sente a planta do pé no chão, isso te traz para cá. Certo? Quarto passo. Por último, quando eu completo esse ciclo, eu sinto o calor que envolve todo o meu corpo. A sala está quentinha agora, está com o aquecedor, é um pouco mais fácil. Mas mesmo num lugar frio, se você faz tudo isso e presta atenção com carinho, você vai sentir o calor que irradia do corpo. Para os que são mais científicos, quando a gente quer instalar ar-condicionado numa sala e vem o técnico do ar-condicionado, uma das coisas que ele pergunta, imagina, vamos instalar ar-condicionado na escola. Uma das coisas que ele vai perguntar, quantas pessoas mais ou menos vocês botam aqui dentro? Sei lá, 30, 40? Ele vai fazer uma conta, porque cada ser humano produz, não vou lembrar o número agora, vou dizer um qualquer, 20 e tantos BTUs de energia que vai se converter em calor depois. A gente está o tempo todo produzindo isso. Ainda bem, porque senão quando vocês se cobrem com cobertor à noite ou no inverno, vocês vão morrer de frio. O cobertor é só um isolante térmico, o calor que está lá embaixo é o teu. Só que se você para um pouquinho para prestar atenção nisso, você vai sentir, sem precisar do cobertor. Tá entendendo? Então, língua no céu da boca, respiração baixa, batimento cardíaco, planta do pé no chão, calor ao redor do corpo. Me coloquei no centro. Tudo isso eu demorei, sei lá, uns 5 minutos aqui para falar. Que também eu preciso fazer render a palestra. Não, brincadeira. Mas isso tem que ser rápido. É que nem acender o interruptor ali da luz. Pá, liga o céu, já tá.
Pronto, já sentiu. Certo? Depois, eu tenho que conseguir controlar o desejo. O que é esse desejo? É a ânsia que a gente tem de fazer as coisas. É o que a gente conhece hoje também como ansiedade, que você está o tempo todo angustiado querendo fazer alguma coisa ou querendo o resultado de algo. E a gente precisa controlar isso. E esses elementos, eles ajudam muito, esse exercício prévio, ele ajuda muito nesse controle do desejo. E aqui é um trabalho meio de mão dupla. Se eu conseguir controlar o desejo, é porque eu estou no centro. Se eu estou no centro, eu consigo controlar o desejo. O que eu quero dizer com isso? Vocês não precisam se preocupar muito com o controlar o desejo, porque ele, se está no centro, está controlado. Se não está, não vai estar controlado. O superar o medo é outra história. Você está no centro, te possibilita superar o medo, mas você vai ter que dar o passo. E aí é um negócio que a gente, no Neikun, a gente conhece ou estuda como sendo o caminho para o centro e o caminho do centro. Uma coisa é eu sair daquela periferia e ir lá para o meio. Outra coisa é eu me manter lá no meio. E eu me manter lá no meio requer que eu supere o medo. Entenderam a analogia? Sim? Agora, como é que a gente vai treinar isso? Porque tem que ter um jeito de treinar esse negócio todo, certo? Então nós vamos fazer o seguinte, só para complicar a vida do cameraman, se é que ele quer filmar essa parte. Vocês vão pegar duplas. Agora, já. Levantem e peguem duplinhas. Então, se a gente se coloca no centro e tira toda a interferência, pronto. Controla o desejo. E aí já não tem mais aquele monte de coisa interferindo. Isso é um exercício básico, simples, e como eu tinha brincado antes, que beira quase o ridículo. Mas depois, quando você pega e faz isso sistematicamente, treinando, percebendo, não dei muito enfoque nisso agora, mas a ideia é você sentir como você tá na hora que tá pegando a moeda também. E ir gravando isso, que nem no exercício de matemática, que você vai gravando como faz aquilo. E aqui você vai sistematicamente gravando como faz aquele exercício. E aí quando você chega numa situação em que não é pegar a moeda, mas que é, no caso da arte marcial, se colocar frente a frente com alguém e fazer uma luta aberta e franca, você faz o mesmo exercício. Ou sei lá, se de repente a luta e o confronto é muito impactante para um ou que outro, vocês podem pensar, de repente você tem que vir e dar uma palestra, ou 15 minutos de apresentação do pessoal da turma de oratória, ou então você tem que ir no trabalho apresentar uns slides para o teu chefe, ou tem que ir no trabalho pedir aumento, que às vezes fica apavorado, ou você é muito cara de pau, ou no mínimo você vai ficar meio apavorado de pedir um aumento. E aí você língua a boca, respiração baixa, só tem que lembrar de tirar a língua na hora que vai pedir um aumento. Senão não vai dar. Mas se faz o exercício, você vai ficar muito mais sereno, tranquilo, controla o desejo e aí a coisa flui melhor. Para dar um exemplo mais simples, que pelo menos a maioria de vocês aqui deve ter passado. Vou fazer a prova da faculdade, ou para entrar para o curso tal, ou do concurso XPTO. E aí você quer fazer, você quer passar, você está agoniado, estudou não sei quantas mil horas, aí você senta lá, e não sei se vocês já viram isso, mas tem gente que nem consegue fazer a prova. E a Débora, que é professora, é capaz de ter um aluno ou outro que passa por isso. De que vai fazer a prova e o cara trava. Não consegue. Aí o que você faz? Engolição da boca, respiração baixa. Para fazer a prova dá para ficar lá o tempo inteiro, não precisa falar. Tá tranquilo, e aí faz o que tem que fazer. Certo? Esse é um exercício, então, para a gente aprender a se colocar no centro e para comprovar que eu controlei o desejo. Ok? Agora, a superação do medo, ele é um pouquinho mais radical, é hardcore, vamos chamar assim. Por quê? Medo implica em uma situação de risco. E para eu superar o medo, eu tenho que me colocar numa situação de risco. E não tem outro jeito. Para cada um, esse risco é diferente, porque cada um é cada um, e de repente, para um o risco é sair de casa, e para outro o risco é, sei lá, fazer um combate
num treino de arte marcial, tá bem? Então, esse tipo de exercício, ele serve para quê? Para que a gente possa se colocar em contato com o medo de maneira consciente e dar o passo em frente, sem medo de errar, sem medo de se machucar. Porque no fim das contas, não tem nada demais que pode acontecer. Eu não estou dizendo para vocês fazerem isso na beira de um penhasco, num precipício. Isso aí já é o nível avançado. Mas dá para começar no nível básico. E dá para, de repente, pedir para alguém que está de olho aberto, bota uma cadeirinha na frente. Para ver também como é que você vai reagir quando der errado. Porque, afinal de contas, a vida é longa e tem bastante chance da gente errar no meio do caminho. E também, quando eu erro, eu não posso perder o centro. Porque a questão é estar no centro o tempo inteiro. E aí eu vou experimentando. Quando a gente fala de arte marcial, que é o que eu estou falando aqui agora, a gente vai experimentando isso gradativamente. Então a gente começa com o combate no Neikun, a gente chama de combate da faixinha. Você fica com um pedacinho de pano nas costas e o outro tem que pegar. Não pode socar, não vale dedo no olho, não vale segurar, não pode morder, não tem nada disso. É só pegar uma faixinha, é uma brincadeira. E aí você vai ter que se manter no centro, controlar o desejo, superar o medo de perder a faixinha, de que os outros estão pensando, de que se eu vou acertar ou não, do que vai acontecer, e passar por essa experiência. Guarda o que você passou, o que deu certo e o que não deu também, para você não cometer o mesmo erro. E segue avançando. Então, o resultado, no fim das contas, ele não é muito relevante, desde que você passe pela experiência de maneira consciente. E aí você vai guardando o que realmente tem valor. Certo? Entendido? Muito bem. Então, para fechar, o professor Michel Echenique, como era filósofo e também tinha uma vertente de poeta, ele tem, dentro do desenvolvimento do Neikun, ele escreveu uma série de princípios que funcionam para a gente, para os praticantes, como ao mesmo tempo um guia, que ele me diz mais ou menos, estou trabalhando, é nessa direção que você tem que trabalhar, e também como, eu gosto dos exemplos da matemática, a prova real, chama a prova real aqui em Portugal também, você multiplica e depois você divide para saber se está certa a conta. Também funciona como essa prova real de que se eu estou fazendo certo ou não. Ou seja, se eu vou na direção do que o princípio está me falando, e se depois da minha experiência, eu olho para aquela experiência, eu consegui aplicar um pouquinho daquilo, beleza, está no caminho certo. E tem um dos princípios, o oitavo, em que ele justamente fala dessa questão do medo, da violência, da agressão. E fala o seguinte: a agressão é produto do instinto, a paz da inteligência. Na natureza, o rei é a inteligência, e o instinto subordinado a ele lhe serve. Quando o instinto não se submete à inteligência, a seleção natural sempre o detém, destruindo a forma imperfeita que o contém, e a energia liberada sempre se resolve em favor da inteligência, já que ambas são da mesma natureza. O artista do poder interno, o artista do Neikun, ante a agressividade do instinto, deve permanecer em paz, no centro, transbordante de inteligência, e dessa maneira o agressivo será canalizado para um bem comum. Então, com as palavras do querido mestre Michel, eu encerro por aqui a minha apresentação. Muito obrigado pela presença de vocês, espero que tenham conseguido aprender um pouquinho, e até a próxima.